Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é a nossa quarta aula, nós já estamos aí nos encaminhando para o final do nosso curso de extensão. Eu estou muito feliz com o apoio de vocês, né? Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre se existe uma forma correta de falar, tá bom? Então vamos começar. No nosso Brasil, como a gente já vem falando aí em aulas anteriores, né? Existe muita diversidade na fala do pessoal. Então, assim, quando a gente nasce e começa a dar nossas primeiras frases, começa a falar, né, as primeiras palavras aí depois a gente começa a fazer frases, né, e logo após disso a gente começa a, de fato, falar, né? Ter coesão naquilo que a gente está falando, ter todo um contexto aí. Mas a primeira fala que a gente tem, o primeiro contato é com a nossa família, não é? Através deles que a gente aprende a falar. E isso influencia muito, muito, muito no tipo que a gente fala. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, pai, ou avó, ou avô, ou a mãe, né? Às vezes não teve oportunidade, né? Porque a gente sabe que esses tempos atrás era complicado uma pessoa terminar o ensino fundamental, segundo grau, né? E depois uma faculdade. Então, muitas vezes essas pessoas, elas tinham que parar os estudos e trabalhar. Por essa razão, isso influencia muito, né, na questão linguística aí das pessoas e elas acabarem não tendo um grau de instrução, vamos dizer assim, né, igual ao de algumas outras pessoas. Então, por essa razão, elas acabam falando algumas palavras informais, né, mas é porque elas não tiveram oportunidade realmente de estudar e de ter um grau de instrução um pouco maior. E é natural que a criança aprenda a falar da mesma forma, né, que o seu anseio familiar fala. O que acontece no Brasil é o que nós chamamos de preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É que por muitas vezes, né, uma determinada pessoa fala de alguma forma, para algumas pessoas, aquilo dá a impressão de que está incorreto, que a pessoa fala errado, né? E muitas vezes acabam falando, fulano é burro, fulano não sabe falar. Gente, isso não existe. Isso não existe. Dentro da nossa língua a gente sabe, né, que tem regras gramaticais. Nós sabemos que, por exemplo, o plural, né, as meninas vão tomar um sorvete. Nós sabemos que é plural. Agora, se a pessoa fala, as meninas vão tomar um sorvete, ou as meninas vai tomar um sorvete, a gente sabe que está falando das meninas. É o plural, a gente entende desta forma de comunicação que são as meninas, que elas estão indo tomar um sorvete. Então, esse aqui é só um exemplo do que pode acontecer com uma pessoa que às vezes ela não faz a conjugação do plural corretamente, mas não está errado em falar, porque o Brasil é tão diversificado que para isso a gente já não dá mais importância. O que a gente tem que entender é que de fato existe uma comunicação ali. Mas voltando lá para a criança, né? Então ela aprende a falar conforme a sua família fala e ela vai na escola. Quando ela chega na escola, ela vai falar na escola da forma como ela fala em casa. Mas e aí? Qual é o que é que o professor tem que fazer na escola? Ele tem que falar que a criança não sabe falar, que a criança não sabe se expressar? Não. O professor deve sim mostrar para a criança, né, a forma culta do português, porque isso é natural da escola, ensinar o português. Ele deve ensinar a forma culta do português, escrita e como se deve falar.
Mas ele não pode deixar de lado aquilo que o aluno já conhece do português. Ele deve sim agregar o que a criança sabe, trazer para dentro da sala de aula e absorver. Tudo aquilo que a criança fala, ele pode estar interagindo e pode estar integrando dentro da escola. Pode estar fazendo atividades em cima disso e ele pode entender que a criança também tem muito a ensinar para os professores. Então, os professores têm que entender que não tem uma forma errada de falar, tá? Porque o Brasil é muito diversificado nesse ponto. A nossa linguística é bastante diversificada. Tem também a outra questão de preconceito linguístico, né? Que dizem, o Estado fala melhor que o outro, ou aquele ali fala errado. Não, gente, também é uma questão de variedade linguística, de variedade regional, né? Devido a tudo aquilo que eu falei na aula passada, né? Os colonizadores que aqui vieram, aos imigrantes que aqui se instalaram, tudo isso tem a ver com o jeitinho que cada pessoa tem de falar. O que a gente tem que entender é que existem as formas informais e formais de fala e escrita, né? A gente tem que saber que cada local ele te pede um jeitinho formal, né, de você estar trabalhando a língua. Por quê? Porque a língua, ela é viva, ela se adapta e ela se modifica, né, conforme a necessidade que a pessoa tem. Então, saber escrever certo é bom? É bom, é muito bom. Mas, devido à nossa diversidade linguística, nós temos que ter em mente, então, né, porque o nosso português, como ele é bastante diversificado, como, né, eu venho repetindo para vocês, que hoje em dia o professor ele deve sim ensinar, né, a criança a forma a forma culta, né, a grafia, como se escreve, como se lê. Mas a questão de composição de frases e de fala mesmo, não, gente, a gente não tem uma forma correta, vamos assim dizer, é somente a forma formal e informal. Então eu sei que em algum lugar eu terei que me comportar formalmente, em outros lugares eu poderei conversar informalmente com outras pessoas, tá bom? Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje, que é a nossa quarta aula, né? E que nós temos autonomia para falarmos, né, com as outras pessoas do jeito que a gente sabe falar, ok? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!